Seja bem-vindo ao A Verdade sobre a China! Hoje a história começa com uma pergunta simples, daquelas que parecem inocentes, mas escondem um cardápio inteiro de problemas. Como é possível um buffet na China cobrar tão barato, prometer bebida liberada, frutos do mar, carne, hot pot, espetinho, bife, sobremesa e ainda assim dizer que está ganhando dinheiro? Porque convenhamos, no Brasil, quando alguém promete coma à vontade por um preço baixo demais, a primeira reação não é fome, é desconfiança. A segunda é olhar para o prato e pensar, meu amigo, quem está pagando essa conta sou eu, ou é meu estômago? Na China, buffets populares de baixíssimo preço viraram uma febre. Alguns cobram apenas algumas dezenas de yuans, algo como 20, 30, 40 reais, dependendo do lugar. Outros, que se apresentam como buffets de frutos do mar, ficam em torno de 100 a 200 yuans, algo perto de 73 a 146 reais. À primeira vista, parece uma pechincha. O tipo de negócio que faz o cliente entrar sorrindo, segurando o prato como se tivesse descoberto a porta secreta da abundância. Mas, segundo relatos de pessoas do setor, vídeos de comerciantes e investigações de bastidores, essa abundância pode ter menos de banquete e mais de truque de mágica. Só que, nesse caso, o coelho que sai da cartola talvez já estivesse congelado há tempo demais. Um dono de negócio de alimentos, com alguns anos de experiência no ramo, revelou em vídeo que muitos desses buffets baratos usam bebidas quase vencidas como arma secreta. Garrafinhas compradas por centavos perto do fim da validade são colocadas à disposição como se fossem um mimo para o consumidor. O cliente vê bebida grátis e pensa, olha que generoso. O dono vê estoque encalhado e pensa, olha que conveniente. É aquele tipo de promoção em que todo mundo ganha, menos talvez o fígado, o intestino e a confiança pública. A lógica é simples, se o preço é baixo demais, o ingrediente precisa custar quase nada. E quando se fala em frutos do mar, essa conta fica ainda mais curiosa. Caranguejo real, por exemplo, virou símbolo de buffet sofisticado, mas ele não é barato. Meio quilo pode custar pelo menos 100 yuans, cerca de 73 reais. Então, quando um restaurante promete caranguejo real ilimitado por um valor que mal pagaria uma porção decente, alguém está fazendo milagre. E como milagre no setor alimentício costuma vir com nota fiscal duvidosa, a solução encontrada por alguns estabelecimentos seria usar produtos congelados baratos, caranguejos mortos, pernas de outro tipo de caranguejo, ou versões substitutas que lembram o original só de longe, como primo distante que aparece na foto da família e ninguém sabe exatamente quem convidou. Em uma investigação feita dentro de cozinhas de buffet barato, o cenário descrito foi ainda mais preocupante. Em um restaurante que cobrava 75 yuans por pessoa, cerca de 55 reais, funcionários teriam revelado que a carne bovina e a carne de carneiro servidas ali não eram exatamente bovina nem carneiro. Eram carnes mais baratas, especialmente pato, misturadas com gordura, temperos e aromatizantes para imitar o sabor de carnes nobres. O espetinho de carneiro, por exemplo, podia ser pato com gordura de carneiro. A carne dizia uma coisa, o DNA dizia outra. Era quase um teatro culinário. O pato subia ao palco, colocava a fantasia de carneiro e esperava que ninguém percebesse. E não para por aí. Sobras que deveriam ser descartadas poderiam voltar para a área de serviço. Bebidas vencidas ou restos de garrafas poderiam ser despejados em recipientes e reaproveitados no dia seguinte com outro nome mais bonito. O consumidor achava que estava tomando energético, talvez estivesse tomando uma aula prática de reciclagem sem consentimento. Muitos internautas chineses demonstram preocupação porque a segurança alimentar virou um problema recorrente, difícil de resolver e cada novo caso parece mostrar que a criatividade para economizar pode superar qualquer limite razoável. O segredo do preço baixo, segundo pessoas do setor, está no custo ridículo de certos ingredientes. Frutos do mar como caranguejos, mariscos, vieiras e peixes podem vir de mercados atacadistas com produtos congelados, não vivos, muitas vezes comprados por 3 a 5 yuans por meio quilo, algo como 2 a 4 reais. Em buffets costeiros, o custo pode ser ainda menor. Então, mesmo que o cliente coma 1 ou 2 quilos, o restaurante talvez tenha gastado muito pouco. O prato parece cheio, mas a qualidade pode estar vazia. É o tipo de conta em que o consumidor sente que venceu o sistema, enquanto o sistema está na cozinha rindo baixinho. No caso das carnes, a técnica é parecida. Mistura-se pato, frango, porco, gordura, amido, proteína de soja e aromatizantes até criar algo que pareça carne de boi ou carneiro.
Em alguns lugares, o hot pot de carneiro ilimitado pode custar só 20 a 30 yuans, cerca de 15 a 22 reais. Só que uma pesquisa de mercado mostrou que a suposta carne usada nesse tipo de promoção podia custar apenas 6 yuans por meio quilo, pouco mais de 4 reais. Quando cozida, soltava espuma cinza, não tinha cheiro característico de carneiro e levantava aquela pergunta filosófica que ninguém quer fazer durante o jantar. Afinal, o que exatamente estou mastigando? Fornecedores teriam explicado que esse tipo de carne misturada é comum em buffets baratos. Um lote de 25 quilos poderia sair por cerca de 300 yuans, algo perto de 220 reais. Para simular carne de carneiro, mistura-se gordura de carneiro com sangue ou carne de pato, chegando a uma aparência considerada parecida o suficiente para enganar muita gente. É quase uma engenharia da ilusão. Não é gastronomia, é cosplay de proteína. Os bifes também entram nessa novela. Alguns custariam apenas 5 ou 6 yuans por restaurante, cerca de 4 reais. São feitos com carne misturada, especiarias, amido e outros ingredientes que ajudam a dar forma, sabor e peso. O cliente come um bife, fica cheio rápido e acha que aproveitou bastante. Mas talvez tenha se enchido mais de amido e aditivo do que de carne de verdade. As almôndegas e bolinhas de hot pot seguem caminho parecido. Pouco músculo, muito amido de milho, proteína vegetal, elasticidade artificial e pó de tempero. Se você apertar, talvez não saia suco de carne, saia uma tese sobre redução de custos. Um influenciador chinês visitou um buffet giratório de hot pot que cobrava 29 yuans por pessoa, cerca de 21 reais, depois que clientes relataram problemas digestivos. Ele observou ingredientes como bolinhas congeladas, salsichas, carne artificial, bacon falso, fatias de carne artificial e alguns vegetais. A conclusão dele foi amarga. O dono provavelmente lucrava a maior parte do valor pago, enquanto o cliente se contentava com macarrão instantâneo, folhas e coragem. Ele ainda suspeitou que a sopa tivesse essência de pimenta de qualidade duvidosa, algo mais próximo de laboratório do que de cozinha tradicional. Depois de comer pouco, começou a se sentir mal. Quando até o influenciador, treinado para enfrentar comida suspeita com um sorriso de câmera, recua, é sinal de que o negócio não está bonito. Verduras e frutas, curiosamente, seriam a parte menos arriscada em muitos buffets, porque são baratas no atacado e o cliente geralmente come pouco depois do prato principal. Mas mesmo aí, existem operadores desonestos que usam produtos passados ou danificados. Já as bebidas alcoólicas e sucos são um campo fértil para truques. Vinho tinto pode ser apenas suco de uva com álcool. Coquetéis podem ser misturas sem marca. Sucos podem ser água com pó saborizado. É a alquimia moderna. Transformar quase nada em experiência gastronômica. O problema mais sério aparece quando surgem denúncias de óleo de sarjeta, óleo reaproveitado de forma perigosa, aves doentes e carnes congeladas antigas, chamadas por alguns de carne zumbi. Especialistas recomendam evitar buffets extremamente baratos justamente porque, para fechar essa conta, alguém precisa cortar custos em algum lugar. E quando o corte acontece na segurança alimentar, a promoção deixa de ser vantagem e vira roleta russa digestiva. Mas seria injusto pensar que apenas os buffets baratinhos merecem desconfiança. Alguns consumidores observam que buffets por volta de 100 yuans, cerca de 73 reais, tendem a ser melhores, mas isso não significa garantia absoluta. Até restaurantes de preço médio alto podem usar truques. Muitos anunciam lagosta, abalone, caranguejo real e ouriço do mar como se o cliente fosse entrar em um palácio marinho. Só que, lá dentro, o paraíso vira filler. O prato premium aparece em porções minúsculas. O reabastecimento demora, o funcionário some, a lagosta vira uma lenda urbana. E o cliente, que pagou 200 yuans, cerca de 146 reais, pode acabar recebendo meio crustáceo congelado e uma lição sobre marketing. Um caso citado envolveu um buffet promovido em transmissão ao vivo que prometia camarão fresco e caranguejo real ilimitado. O funcionário segurava um caranguejo que poderia custar de 1.000 a 2.000 yuans, algo entre 700 e 30.460 reais, como se dissesse: venham, o oceano é de vocês. O influenciador pagou 358 yuans, cerca de 260 reais pelo ingresso. Ao chegar, encontrou pouca gente comendo, mas muita gente esperando. O caranguejo limitado exigia fila. E depois de meia hora, ele recebeu apenas 3 pernas, ainda com cristais de gelo e cheiro estranho. O ouriço do mar anunciado nem apareceu de verdade, apenas um modelo decorativo. Era como ir ao show do artista principal e descobrir que só o pôster compareceu.
Também há relatos de clientes que ficam cheios rápido demais, mas não de forma agradável. Não é aquela saciedade feliz de domingo depois da feijoada. É um peso estranho. Alguns insiders afirmam que certos buffets poderiam usar substâncias ou técnicas para aumentar a sensação de plenitude e fazer o cliente comer menos. Mesmo que nem todos os casos sejam comprovados, a simples suspeita já mostra o tamanho da desconfiança. Quando o consumidor começa a investigar o próprio estômago como se fosse cena de crime, a relação entre restaurante e cliente já foi para o vinagre. Há ainda a fraude visual: peixes tingidos, cortes montados artificialmente, truta vendida como salmão, tilápia confundida com peixe marinho, vieiras falsas colocadas em conchas recicladas. Para quem não tem olho treinado, tudo parece bonito sob a luz do buffet. Mas beleza, nesse caso pode ser só maquiagem. E maquiagem em alimento é sempre uma frase que deveria assustar qualquer pessoa sensata. No fim, essa história ultrapassa o prato. Ela toca em algo maior, a normalização da falsificação. Na China, segundo críticos e observadores, o problema dos produtos falsos vai muito além da comida. Existem relatos de documentos falsos, dinheiro falso, diplomas falsos, fraudes em exames, publicações fabricadas, identidades falsas e até evidências judiciais questionáveis. É como se a falsificação tivesse deixado de ser exceção e virado linguagem social. Uma espécie de jeitinho industrializado. Só que sem charme nenhum, porque no final quem paga é sempre a confiança pública. A crítica mais dura é que campanhas oficiais contra falsificações aparecem todos os anos, especialmente em datas simbólicas de defesa do consumidor. Mas o problema continua crescendo. Para muitos chineses isso acontece porque a pressão por lucro, sobrevivência e competição empurra pessoas e empresas para um ambiente onde ser honesto pode significar perder. Quando a regra invisível vira quem não engana fica para trás, a sociedade inteira começa a apodrecer por dentro, mesmo que a vitrine continue brilhando. E é aí que o buffet barato se torna metáfora. Ele parece abundante, colorido, cheio de opções. Mas, ao olhar de perto, a carne pode ser outra. O peixe pode estar tingido, o vinho pode ser suco com álcool, o caranguejo pode ser promessa congelada e o preço baixo pode esconder um custo alto demais. O verdadeiro problema não é apenas comer mal por pouco dinheiro. O problema é viver em um sistema onde até a comida, uma das coisas mais básicas da vida, precisa ser recebida com suspeita. No fim das contas, aquele buffet de 20 ou 30 reais talvez não seja uma oportunidade, talvez seja um aviso servido em bandejas de inox. Porque quando uma refeição parece barata demais para ser verdade, talvez ela realmente não seja verdade. E quando a mentira chega ao prato, ela não engana apenas o paladar, ela corrói algo muito mais profundo, a confiança de uma sociedade inteira